Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Olá, ouvintes do Como Poema. Nesse episódio a gente vai estrear o formato chamado Sobre Poemas, em que rola bate-papo sobre diferentes aspectos da escrita de mulheres. Hoje a gente vai deixar o como um pouco de lado e puxar o porquê para frente da pergunta na conversa com a poeta e professora Tarsila Couto de Brito. A Tarsila é professora adjunta de Teoria Literária na Faculdade de Letras da UFG e poeta dos livros Sentimentos Carimbados, da editora Goiânia Clandestina, além de ter outros 2 livros que devem ser publicados ainda esse ano: A Mulher que Nasceu Sem Metafísica e Coisas que Máquinas Não Podem Fazer. Além disso, ela escreve crônicas para a revista Ermira e pratica autoficção fotográfica. O bate-papo com a Tarsila foi super rico em informações, por isso a gente está inaugurando uma novidade para vocês. Esse episódio tem nota de rodapé. Sempre que você ouvir um acorde durante a fala da Tarsila, significa que aquele é um momento em que deixamos uma nota de rodapé na descrição do episódio. É só você ir lá e conferir com a minutagem. Mas você também pode deixar para ver depois. Essa é só uma opção que a gente trouxe para vocês. Agora, vamos ao 20º episódio do Como Poema. Eu tenho 3 livros, um está publicado, que é o Sentimentos Carimbados, o outro é o primeiro, na verdade, que não está publicado ainda, mas está no prelo, que se chama A Mulher que Nasceu Sem Metafísica, que tem uma escrita completamente diferente de Sentimentos Carimbados, e agora também no prelo, que se chama Coisas que Máquinas Não Podem Fazer, que vai sair pela editora Caravanas de Minas Gerais. Eu comecei a escrever muito tarde. Eu tô com 43 anos. Eu comecei a escrever com 39. E comecei a escrever por uma questão política. Eu comecei a escrever porque eu engravidei. E quando eu soube que era uma menina, eu pensei, gente, eu vou ter uma filha mulher. E na sequência eu me perguntei, o que é ser mulher? E eu percebi que eu não sabia responder, com 39 anos. Foi aí que eu mudei toda a minha trajetória de pesquisa e comecei a ler textos feministas, textos de filosofia, textos de literatura escrita por mulheres, para buscar essa resposta para mim, para que eu pudesse não só encaminhar uma interação com a minha filha, mas também para que eu pudesse dizer para ela um dia alguma coisa sobre isso que fosse mais consistente do que aquilo que eu tinha com 39 anos. E foi justamente aí que nasceu A Mulher que Nasceu Sem Metafísica. Foi quando eu comecei a me questionar o que é ser mulher, né? Aí eu vou fazer a brincadeira com o Fernando Pessoa, porque o Estevão lá do Tabacaria é o homem que nasceu sem metafísica. Eu vou me colocar nesse lugar e procurar o exercício de imaginar o que é, né, ser essa mulher sem a ideia da essência de ser mulher. Então, tá tudo muito cruzado. Tudo que eu leio me afeta, jornal me afeta, as histórias que eu ouço das minhas amigas, as pesquisas das minhas amigas me afetam, as pesquisas das minhas orientandas me afetam. E a coisa se desenrola porque algumas frases ficam ressoando, e aí eu vou reelaborando a frase na cabeça, aí de repente eu entendo, isso aqui é um verso. Isso aqui não é só, né, um pensamento. Isso aqui quer dizer alguma coisa, né? A pesquisa me estimula bastante. As coisas que eu leio me influenciam diretamente, por isso meu estilo varia tanto, né, de um livro para o outro. Mas não é só a pesquisa acadêmica. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sou uma pessoa, por exemplo, que não consegue, por exemplo, no meio dessa pandemia, que já vai completar quase 2 anos, eu não consigo ficar sem ouvir notícia, análise política, etc. Então, isso me influencia. Isso também é fazer pesquisa. Eu busco, por exemplo, motes de escrita poética em notícias de jornal. Eu busco motes de escrita poética nos livros de prosa. Tem trechos de romance e de contos que eu sublinho, faço um coraçãozinho do lado e escrevo assim, isso dá um poema. Eu já fiz isso com Lucati. Eu já peguei um trecho do Lucati e transformei em verso só para ver se funcionava, porque o ouvido, né, assim, eu sempre leio, muitas coisas eu leio em voz alta e o ouvido vai percebendo uma cadência e eu penso, peraí, parece que vai funcionar.
Eu trabalho basicamente em pesquisa com autoras de ficção, curtas ou romances, né? E me chamou muito a atenção que praticamente, eu não vou dizer todos os textos que eu li, mas existe uma recorrência forte de, em algum momento, em 2, 3 linhas, às vezes uma frase, essas autoras, seja na voz da narradora ou na voz de uma personagem, explicar ou justificar o que é escrita para elas. Então, eu comecei a fazer uma coletânea dessas passagens e comecei a distribuir autoras, mulheres, autoras de ficção, para as minhas orientandas. Essa ideia de que quando os autores homens, ao comentarem a própria produção escrita, literária ou produção artística, eles estão, ao mesmo tempo, definindo critérios para a crítica literária, é da Leila Perrone Moisés, num livro que se chama Altas Literaturas. E é dela que me veio a ideia de pensar, né? Então, como é que isso acontece com mulheres, né? Ela monta um cânone dos escritores que são críticos literários, mas que, ao comentarem a própria escrita, acabaram definindo valores de juízo, né, estético, para a modernidade. E para ela, os principais são o Dante Alighieri, o John Donne, o Mallarmé, o James Joyce, o Borges, e aí a lista é um pouco maior, mas eu acho que a partir disso a gente já pode começar a compreender um pouco do que se trata. Isso me chamou a atenção, porque depois você vai ter o Thomas Mann fazendo a mesma coisa, você vai ter o Milan Kundera escreve sobre isso, né? Você tem vários autores homens que, ao comentarem o que é uma boa escrita literária, estão definindo para nós, leitores, críticos, professores de literatura, o que a gente deve observar num poema, o que a gente deve observar numa prosa de ficção, e isso vai se retroalimentando. Mas me chamou muito a atenção, para além disso, o fato de que não tem nenhuma mulher na lista dela. Então, nesse cânone de autores que a gente pode dizer definidores de uma espécie de quadro de avaliação do que é bom e o que é ruim para a modernidade, né? A gente tem a opinião, basicamente, de homens. Eu me lembro sempre de um texto da Adrienne Rich, que se chama Quando da Morte Acordamos, em que ela relata a própria experiência de, eu não lembro exatamente qual a universidade norte-americana em que ela estudou, mas ela relatar como ela percebeu que, para agradar os seus orientadores, e todos eles foram homens, e ela os chama de mestres, ela acabava replicando os mesmos critérios que eles tinham a respeito de literatura. Então, ela usava isso tanto para ela escrever seus poemas, quanto para ela escrever sua dissertação e sua tese de doutorado. Então, você vê como é que não se trata só de uma interlocução entre autor e leitor, seja esse leitor homem ou mulher, mas se trata de uma verdadeira educação estética. Quando eu volto para ler mulheres anteriores ao século XX, mas eu acho que a gente pode marcar meados do século XX com alguma tranquilidade, você percebe que a maior parte das mulheres que toparam essa empreitada de escrever, que não era fácil, porque a gente sabe das dificuldades de publicação, até mesmo do acesso, do tempo disponível para a escrita, essas mulheres têm textos escritos, vamos dizer assim, em termos plásticos, muito parecidos com a escrita masculina, porque se trata de uma educação, e a coisa vai se reproduzindo. Ah, mas a sua escrita é muito feminina. Isso queria dizer, na época, no século XIX, é escrita de mulherzinha, você só fala de problemas domésticos, você só fala de amores idílicos, você só fala da criação de filhos, inclusive até poemas nacionalistas, né? Nós temos autoras mulheres de poesia do século XIX que também fazem poemas louvando a pátria, louvando o Estado. Eu fiz uma pesquisa sobre isso já uma vez. São escritas que eu chamo de escritas masculinizadas, mas em termos plásticos, né? Em termos estéticos. A lírica da Cecília
é um tanto masculinizada, né? A prosa da Raquel de Queiroz é um tanto masculinizada. Mas chega um momento no século XX em que eu acho, impulsionado por esse movimento feminista que ganha muita força, as mulheres começam a se questionar sobre esses modelos, até chegar a algumas formulações até interessantes, como a Rosa Monteiro, a espanhola, a escritora, né? Que ela tem uma passagem que ela diz assim, eu acho ela muito divertida, né? Ela diz assim: essa realidade cotidiana tão carregada de ingredientes simbólicos, por isso os povos chamados primitivos costumavam cercar a menstruação de rituais complexos, é contudo silenciada e olimpicamente ignorada em nossa cultura. E aí a frase que me chama a atenção é: se os homens tivessem regras, a literatura universal estaria cheia de metáforas de sangue. Que ela não está dizendo que a gente, e eu concordo com ela, que a gente tem que escrever dessa maneira, mas que existe a possibilidade de que, por meio da nossa experiência física, da nossa experiência corporal, e ela cita principalmente a maternidade e a menstruação, como possibilidades de criação metafórica que os homens não fariam absolutamente por causa da nossa história, né? Então, com isso também não queremos dizer, pelo menos eu não, e acredito que a Rosa Monteiro não, que a gente não está pedindo para que a gente escreva assim sempre, mas que a gente contribua com novas metáforas para a literatura, né? E que os homens possam reconhecer numa metáfora menstrual uma experiência que os sensibilize também. Eu acredito que, se nós formos educadas para escrever como homens, eu acredito que os homens também podem ser educados para escrever como mulheres. A escrita é plástica o suficiente para isso. Então, eu acho tudo isso muito interessante. Agora, a grande questão, e eu tenho trabalhado muito com a noção de experiência a partir do corpo, é que nós ainda não fizemos essa exploração metafórica de ampliação desse léxico poético, desse léxico ficcional, para chegar a esse ponto, para que homens possam se reconhecer numa metáfora menstrual ou numa metáfora maternal e possam aprender com essas metáforas, né? Essa seria a nossa utopia, vamos dizer assim, o nosso sonho. Eu acho que a gente está em processo, né, para definir critérios para a avaliação da escrita de mulheres. E aí eu já também, uma coisa que eu amplio, não mais feminino, porque o feminino é uma essência, mulheres, porque são muitas as experiências, é muito diferente ser uma mulher escritora na França, morando em Paris, e ser uma mulher escritora na França, morando na periferia de Lyon. São duas experiências completamente diferentes para falar de um país só. Então você imagina o que é a experiência de ter vontade de escrever dentro de uma América Latina completamente colonizada e com processos de colonização completamente diferentes. Com um processo de colonização que, se for tomado no singular, deixou muita gente para trás, né? Marginalizou muita gente, né? Então, são mulheres no plural. E, justamente, para mim, é por isso que o porquê vem em primeiro lugar. Porque cada uma dessas mulheres terá uma necessidade política. E quando eu penso em política, eu não estou excluindo afeto, eu não estou excluindo emoção, porque a vida política de uma mulher é uma vida em que afetos e emoções são condenáveis. A vida política de uma mulher é a vida em que dizer como se sente é coisa de mulherzinha, é inferior, não merece estar no poema, não é? Então, o porquê vem em primeiro lugar nessa razão, nesse sentido. Mas tem uma segunda razão também, e aí, porque o modo vem em segundo lugar? Porque esse modo de escrever é o primado da modernidade. A modernidade valorizou muito a forma. O ápice disso é o começo do século XX com o formalismo russo. Quando você pega, por exemplo, um texto como o do Tchelovsky, que se chama A Arte como Procedimento, que é de 1917, o que interessa é a capacidade que um texto literário tem de, através da forma, produzir um estranhamento sobre experiências cotidianamente embotadas. A modernidade primou pela forma. As mulheres não estão preocupadas com a forma. Se fosse assim, a Carolina nunca teria escrito. Ela nunca teria sido publicada. Porque ela escreveu em forma de diário. E ela tem uma linguagem
que para a academia ela tem uma linguagem completamente avessa àquilo que a gente chama de elaboração estética, porque ela não se preocupa com a forma, entre aspas, porque eu acho que existe uma preocupação com a forma, sim. E eu acho que escrever para incomodar, como queria o Tchaikovsky em 1917, pode ser para a gente justamente utilizando palavras que a academia, tanto essa universitária, quanto a ABL, quanto os vários grupos, né, que são instituições que dizem para a gente o que é válido como literatura e o que não é válido como literatura. Para mim, até escrever errado é uma maneira de romper com esse primado da forma e dizer, é isso mesmo, essa é a minha experiência, é assim que eu quero reclamar o meu direito de falar, de escrever e de ser publicada. Eu fico pensando, por exemplo, num texto como A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, que narra a saída dela daquele conflito horroroso em Ruanda, né, que ela viveu na pele, junto com a mãe, com a família, e ela acaba deixando a mãe para trás, a mãe faz de tudo para salvar os filhos primeiro, e o texto começa com ela dizendo, esse texto não é um texto literário, esse texto é a mortalha com a qual eu não pude embalar o corpo da minha mãe. Então não interessa o como, interessa que eu vou render essa homenagem à minha mãe. Então, nesse sentido, eu acho que uma das grandes questões para mim, em termos de pesquisa, é fazer o levantamento do porquê. O que é que motiva essas mulheres a escreverem? E claro que o modo vem junto, porque aí cada uma vai escolher uma forma para dar corpo para este porquê. Mas eu entendo que o porquê define muito mais a forma, nesse caso, de escrita de mulheres. Nós temos aí o corte de gênero, em primeiro lugar, porque estamos falando de escrita de mulheres, mas quando você entrecruza raça e classe, as razões são diferentes, e aí a gente pode imaginar por quê, a gente não precisa nem fazer muita pesquisa, né? Como já disse a Angela Davis, classe informa raça, especialmente no Brasil, né? E raça informa, classe informa raça e raça informa classe. Então, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus tem uma passagem que é também divertida e que eu gosto de citar quando eu for falar sobre isso. Ela diz assim, na década de 50, né? 55, mais ou menos. Ela diz assim, fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. E ela quer escrever a realidade porque lá na frente ela vai num açougue, e aí a gente acabou de ver a reprodução triste disso em Cuiabá, pessoas fazendo fila para pegar osso com um restinho de carne. Dezenas de moradores de Cuiabá já faziam fila esperando a abertura de um açougue para pegar ossos de carne distribuídos pelo estabelecimento. A Carolina fazia muito isso, então ela vai comprar banha e aí ela pergunta, tem banha? A atendente diz, não tem. Tem carne? Não tem. Aí entra uma outra pessoa com, vamos dizer assim, um porte que sugere uma classe mais elevada, pergunta, tem banha? E a atendente diz, tem. Aí a Carolina comenta assim no diário, voltei para a favela furiosa. Então o dinheiro do favelado não tem valor? Pensei, hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim, ordinária. Então, as respostas, como a gente pode imaginar, são várias. E elas têm a ver muito com o nosso processo de colonização e com o nosso processo de leitura pós-colonial, ou seja, de como é que a gente lê a colonização no Brasil, fingindo que vivemos uma democracia racial, fingindo que essa mistura é muito bonita e que o Brasil é o país do futuro. Enfim, estou aqui reproduzindo alguns autores, intérpretes do Brasil. Acho que a Carolina dá essa resposta. A Eliane Potiguara, Márcia Cambeba, né, são autoras também que... E aí também, claro, as autoras de classe média brancas, a Carola Saavedra, elas vão dar respostas diferentes para isso, né? Então, eu estou tentando sistematizar isso a partir disso que eu uso como embasamento teórico, que é pensar que nós escrevemos carregando nas costas o peso de um passado colonial
que infelizmente é muito presente, né? Desgraçadamente presente. A escrita baseada nessa noção de experiência é que vai poder ensaiar diferentes formas de mim mesma ao longo do tempo. Porque a Tarsila que eu sou hoje não é a mesma Tarsila que engravidou. E eu fico super curiosa para ler o livro A Mulher que Nasceu Sem Metafísica, que foi escrito durante esse período de pós-parto, e depois de ter estudado tanto sobre feminismo, sobre experiência, ler esse livro e enxergar aquilo como um ensaio de mim, pela escrita. Ali eu estava me ensaiando como mulher. Então eu entendo a escrita como um ensaio de si, partindo desse pressuposto de que não existe uma essência do feminino e que nós nos transformamos o tempo todo. E muitas coisas do que nós vivemos, disso que a gente chama de experiência, não é um pré-dado, não é biológico, que pré-existe ao desenvolvimento de um sujeito no tempo e no espaço. Então cada escrita, mesmo sendo do mesmo autor, da mesma autora, da mesma escritora, e eu acho isso muito mais visível nas mulheres do que nos autores homens, é um ensaio. Porque, de fato, essa pergunta que surgiu para mim 4 anos atrás, eu estou entendendo que ela não é só minha. Eu acho que todas nós nos perguntamos o tempo todo o que é ser mulher. O problema é que o verbo ser é muito traiçoeiro, né? Porque ele é ontológico demais, ele nos enraiza, ele nos fixa. E ao mesmo tempo eu não posso usar outro verbo. Então eu me sinto traída pela língua, eu crio outro verbo que não fosse o verbo ser, né, que me incomoda muito. E talvez a escrita de poesia seja a minha forma de contornar essa fixidez ontológica do verbo ser e me possibilite dar várias respostas para mim mesma e para as pessoas que vão me ler também. Esse foi um episódio da série Sobre Poemas. Se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nas plataformas e de recomendar esse podcast para todo mundo que você conhece que pode se interessar por poesia. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comopoema. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.